algum material que tem realmente moléculas, átomos, moléculas, ou isso aí é uma dualidade, mas sem uma representatividade real. Quando você cria você pode criar um condensado de fótons. Então, a gente já tem exemplos na física experimental. Então, você cria esse condensado de fótons. Vai ser justamente essa parte aqui. Provavelmente, essa parte aqui. E você vai ter uma resposta no DNA, você vai poder criar uma polarização, né, antes de ter o material. Vamos dizer, o teu fóton, ele vai criar uma polarização de tal maneira que ele vai se comportar com um material com essa polarização. Imagina, esse material tem essa polarização, mas ele não tem átomos e moléculas dentro dele. O que ele tem é só fóton. Então, acho que isso aqui a gente pode discutir à luz dessa física, dessa fotônica, né? de condensados fotônicos. Eu vou localizar a referência, eu mandei para vocês, né, um trabalho publicado em Physical Review Letters. É como se a gente criasse moléculas de luz. A ideia do que é criar moléculas de luz. Não moléculas de matéria. Tem esse tempo, posso procurar para você. Vou localizar aí para você. Escrever aqui para não esquecer. E essa criação, seja de forma de matéria, sobre o ângulo que a gente estuda, é como a partir de campo você cria matéria, né? E não como a partir. E isso falou bem aqui, a inerência da luz cria as representações dos luz elementos que cria. Que a gente encaixa a matéria. Onde encaixa a matéria. Esse é o raciocínio real. Isso aí. Eu acho que ele vai dentro dessa visão, mais, né, do Dirac, de que tudo está no espaço-tempo. Quer dizer, na verdade, a matéria ela é uma resposta ao espaço-tempo. O campo, o que é a partícula? Se a gente começar a pensar assim, olha para a própria teoria quântica de campos. O que é, quando a gente pensa no âmbito da teoria quântica de campos, o que é a partícula? A partícula é uma representação, é uma entidade que representa algum campo. Então, esse campo, quer dizer, quando a gente olha para o conjunto de campos quânticos, a gente tem o vácuo e a gente tem as partículas. Quer dizer, as partículas são as flutuações do campo que correspondem a excitações com respeito ao vácuo. Quer dizer, se você perturba o vácuo quântico, o campo produz excitações que vão ser as partículas. Então, as partículas, na verdade, elas vêm do campo. Mas o campo, o que é? Uma representação do grupo espaço-temporal. Se você sair do espaço de Minkowski e for para o espaço de De Sitter ou para o espaço de De Sitter, você muda a representação. Então, o campo, assim, muda, o campo responde ao espaço-tempo. Mas agora, a partícula já é também uma resposta ao campo. A partícula é uma excitação do campo. É quando você flutua o vácuo quântico, esse campo flutua e ele produz excitações que se propagam na forma de partícula. Então, eu acho que o que é fundamental mesmo, né, é o espaço-tempo, porque o espaço-tempo é que vai te dar as representações, vai te dar os campos quânticos. E os campos quânticos vão te dar a matéria, vão corresponder àquilo que as vibrações desse campo quântico vão corresponder à matéria detectada, dessa forma. Então, o que é fundamental, na verdade, é o espaço-tempo. Agora, o espaço-tempo. Mas quem é que está por trás do espaço? Quem define o espaço de Minkowski ou o espaço de De Sitter ou anti-De Sitter? Né? É a luz. Né? Quer dizer, você vai ser vão ser os cones de luz. Eu acho que é um pouco disso aí. Eu acho que é assim, digamos, né? Eu nunca pensei que a gente fosse chegar hoje nesse tipo de discussão, você é muito bem-vindo. Eu acho que a gente está, antes de fazer o cálculo, tem que saber o que a gente está fazendo, qual é a proposta. Então, vamos dizer assim, a proposta, então deixa eu voltar aí, porque eu acho que isso aí faz a gente voltar até o curso 1. A proposta dessas eletrodinâmicas não lineares é você ter uma física só de fótons extraída de alguma teoria mais fundamental. Pode ser EQD, pode também não ser EQD, mas você vai extrair uma teoria mais completa que escreve fótons em interação com algum tipo de objeto. Você então vai dizer o seguinte: eu quero ver como meus fótons se comportam entre si, se eles levam em conta os efeitos virtuais dessa matéria, desse outro setor que está junto com os fótons para formar a teoria. Então, tem fótons e outro objeto. Não precisa ser matéria carregada. Tem fóton e outros objetos, outras partículas
outras entidades quânticas. E aí eu quero ver se eu consigo gerar uma física, ler uma física que só envolva os processos fotônicos, mas a partir dos processos virtuais dessa outra categoria de objetos que compõem minha teoria. Então eu vou criar uma teoria efetiva fotônica. É isso que nós estamos fazendo. Em geral, claro, o que se faz aqui é usando a QED. Mas a gente está sempre usando a QED de Dirac. A pergunta é, e se eu tiver, por exemplo, uma QED escalar? Ou uma QED de partículas de espinho? Se eu pegar, a minha matéria carregada agora não é mais elétron, é impósito. É W mais e W menos. Ou é Q mais e Q menos. Será que eu vou ter mesmo uma Lagrangiana? Será que o Lagrangiano de Euler-Heisenberg é o mesmo? Ou como é que o Lagrangiano de Euler-Heisenberg responde, ou corresponde, melhor dizendo, a uma teoria fotônica efetiva, se a matéria carregada não é a massa fermiônica descrita pela equação de Dirac, mas é matéria bosônica escalar ou matéria bosônica de estímulo. Eu acho que eu já vi na literatura um paper de uns indianos, eu tenho a impressão que é com matéria escalar, eu vou dar uma olhada, mas eu acho que tem na literatura uma espécie de um Lagrangiano de Euler-Heisenberg induzido a partir da eletrodinâmica escalar. Tá bom, pessoal? Você disse que ia fazer daquela lista grande, fazer os... Fotos massivos? Não, ia fazer daquela lista das 48 extensões eu vou botar as referências fundamentais. Eu vou fazer isso. Não, vou fazer isso. Eu tenho que pegar agora no período que eu tiver mais parado. Vai ter que ser lá para dezembro. Eu vou pegar de cada uma delas, pelo menos uma referência fundamental para a pessoa começar a se guiar. Não, pode deixar isso no meu programa. Ali eu só listei as eletrodinâmicas, mas fica muito solto, né? Eu acho que depois tem que ter umas 48, que tipo de convergência? Certo. Não tem 48, só tem uma, né? Não, porque aí tem outras que são diferentes. As categorias, por exemplo, dependem da dimensionalidade. A eletrodinâmica é fractal, a eletrodinâmica é fracional. Aí isso aí depende da dimensão. E tem as eletrodinâmicas com anisotropia também. Agora a questão é ver a convergência dessas não lineares. São 15 não lineares. Cornini, Feodório, Heisenberg, Blavaré, Sema, Frigente, Logarita, tem um monte. São 15 não lineares. Aí ver se a gente consegue. Será que todas essas 15 não lineares são derivadas de um tronco único ou elas são coisas diferentes? E fundamentais que quantos? Fundamentais como assim? A Lagrangiana fundamentais. Só tem aqui assim. QD escalar, QD vetorial. Aí a gente tem que tirar essas Lagrangianas e aí, claro, as anisotropias vêm, por exemplo, da gravitação quântica, algum efeito mais, ou da supersimetria, que pode induzir algumas anisotropias, certo? Deixa eu colocar aqui só o trabalho do Marcelo, que o Marcelo fez essa gentileza com nós, calculou o tensor de energia, momento dessa eletrodinâmica. Deixa eu só lembrar aqui, não vou nem fazer, então deixa a resposta do Marcelo aqui. Mas é fácil de fazer, é fácil, é trabalhoso, mas a gente tem um procedimento para fazer. Eu tinha pedido ao Marcelo para fazer essa derivação para nós, né, a partir de uma relação que nós já trabalhamos no curso 1, que era o tensor de energia momento geral associado a uma eletrodinâmica não linear. O tensor de energia momento, θ, mi kappa, né, ele é dado dessa forma aqui. A derivada do Lagrangiano não linear, tá assim, não linear, em relação a f. Isso no caso do Lagrangiano não linear depender só de f, não um g. Vezes f mi, f mi kappa, menos delta mi kappa do Lagrangiano não linear. No curso anterior, a gente tinha feito um caso mais geral. Se o Lagrangiano depende do f e do g também. Tem a resposta lá, a gente trabalhou isso no outro curso, mas eu não vou. Vamos pegar esse caso aqui da eletrodinâmica logarítmica, só depende do f. Então, tudo bem. Então, Marcelo fez esse cálculo e substituiu, depois tirou a representação do f, usou a representação dos campos fundamentais, componentes, e ele obteve essa resposta aqui, e a partir de onde obteve isso aqui. Nesse caso, então, θ mi kappa da eletrodinâmica logarítmica.
saiu assim. Beta S sobre raiz quadrada de SF. E aí aqui ficou raiz de SF. Beta é um parâmetro com dimensão, perfeito. Então, a resposta eu acho que é uma questão de dimensão, então olha a dimensão. Raiz de SF, então F tem dimensão de massa, então F tem dimensão, F é F milímetro, tem dimensão de massa 4. Então isso aqui é massa ao quadrado. Mais beta tem dimensão de massa ao quadrado, perfeito. Mas agora está aparecendo esse menos 1 estranho aqui, peraí, vamos lá. Raiz de SF mais beta. Então tem alguma correção a ser feita. F mili, F mili. E depois dá menos delta mili, delta micado, então. E aí eu tenho menos 2, beta 2, beta 2. Marcelo, depois você corrige, eu tinha posto aqui menos 2 beta, mas é menos 2 beta 2. Aí fica, isso aqui tem dimensão de massa quarta, o tensor de energia no momento, né? Ele tem dimensão de massa quarta, né? Então tá certo, isso aqui o Lagrangiano tem dimensão de massa quarta, o F tem dimensão de massa ao quadrado, né? Então isso aqui fica, o Lagrangiano é massa quarta, né? Tá certo? E o F é massa ao quadrado. Massa 4 sobre massa ao quadrado. Isso aqui é massa ao quadrado, massa ao quadrado. Aqui está ok. Isso aqui tem, esse termo aqui, que você declara, deixa eu ver aqui. Menos o quarto de F, deixa eu ver só. Nossa expressão oficial é essa aqui. Isso. O Lagrangiano tem dimensão de massa 4, tá certo? Então, é legal. Marca a joia. Já tem dimensão de massa quântica. Isso aqui, desculpa, não está certo. Menos delta I Lagrangiano, está certo. Uma dimensão de massa quântica, uma tensor de energia no momento que tem a mesma dimensão do Lagrangiano. Mas no caso de Maxwell, o Lagrangiano de Maxwell é isso aqui. F mili, F mili K. Então está certo, dimensão de massa quântica. No nosso caso aqui, a gente vai ter a derivada do Lagrangiano em relação a F. Tá certo. F tem dimensão de massa 4. Você confunde, porque F é F mili e F mili. Então isso aqui tem dimensão de massa quarta, isso aqui tem dimensão de massa quarta, então isso aqui é adimensional. Massa ao quadrado, então dá massa 4. Porque o F é F mili e F mili. Então o F é massa 4. Então essa massa 4 aqui cancela essa massa 4 aqui, fica um Lagrangiano com dimensão de massa 4, um Lagrangiano massa 4, nosso tensor de energia momento é massa 4, que é energia por unidade de volume, né? Tá certo. Beleza. Agora, eu só estou aqui preocupado aqui com essa expressão, vamos ver se eu... Porque aqui, ó, isso aqui é massa ao quadrado. Isso aqui é massa 4, então isso aqui fica adimensional, beleza. Isso aqui está dando raiz de SF, tá? Isso aqui tá dando... Agora, estou preocupado com isso aqui é massa ao quadrado é 1. Esse objeto aqui tem que ser adimensional, sem dúvida, porque isso aqui é massa 4. Isso aqui é massa 4. Isso aqui é massa 4, massa 4. Perfeito. Então, esse termo, isso aqui daria ok, né? Vamos dizer assim, porque isso aqui é massa ao quadrado, isso tudo aqui é massa ao quadrado, então fica adimensional. Isso tudo é massa ao quadrado, isso tudo é massa ao quadrado. O que eu estou gostando é desse 1 aqui, porque eu estou somando coisas dimensionais com uma coisa adimensional. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde é que pode ter acontecido por vezes. Eu acho que já estou sabendo onde é que foi, Marcelo. Quando você copiou o Lagrangiano, foi isso. Você copiou o Lagrangiano como sendo menos 2 beta. É menos 2 beta 2. Tá? Aí você ficou tudo, vamos dar uma olhadinha só. Na minha nota de aula. Então também.
novamente. Então, eu acho que foi isso que fez a diferença. Aí você multiplica tudo por 2 beta. Então, deixa eu ver aqui. Então, só para rapidinho aqui, a gente vai fazer o seguinte aqui. Quando a gente derivar, deixa eu apagar isso aqui, só para fazer uma coisa. Estou quase acabando, tá? Desculpa. Não vou fazer a aula que eu pretendia fazer, não, tá? Porque não vai dar tempo. Só tempo discutindo coisas essenciais aí. Vamos só terminar a resposta que o Marcelo trabalhou para nós. Seria o seguinte, se a gente derivar isso aqui em relação a então tá, eu mandei o menos 2 beta 2, então não é menos 2 beta, é menos 2 beta 2. A derivada do logaritmo é a derivada da função sobre a própria função. Vai ficar aqui 1 mais 1 sobre beta, aí GSF. Agora vamos derivar esse carinha aqui em relação a f. A derivada disso aqui é 0, 2 aqui é 1 beta, a derivada da raiz é 1 meio, 1 sobre a raiz, e a derivada que está aqui dentro em relação a f. Ele produz esse S aqui. Mais 2 beta, aí aqui 1 meio, 1 sobre a raiz de SF, S. Esse é o nosso gestor de terceiro princípio, né? Então vamos logo fatorar as coisas. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos botar aqui esse beta. Então eu multiplico tudo por beta. Tinha aqui 1 mais 1 sobre beta. Então eu multiplico o denominador por beta e multiplico o numerador por beta. Tá? Então formou tudo que você tem lá no denominador. Beta mais raiz quadrada de SF. Muito bem. Então esse beta aqui cancela este beta aqui. Então nós vamos ter, deixa eu botar aqui direitinho, e esse meio aqui cancela esse 2 aqui. Então a gente vai ter menos beta 2, eu acho que aí vai beta 2, aí vamos ter aqui S sobre, vou botar aqui menos beta 2S sobre a raiz de SF. E aí aqui esse denominador, 1 sobre beta mais a raiz de SF. E aqui vai ficar mais beta, 2 cancela, mais beta, S sobre a raiz quadrada de SF. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Então, isso aqui é a derivada do lagrangiano em relação a f. Depois eu vou multiplicar por f e multiplicar. Então isso aqui tem que ser adimensional. Então tá certo. Massa ao quadrado, essa raiz aqui tem dimensão de massa ao quadrado. Então esse termo é adimensional. Essa é 1, é mais ou menos 1. Então isso aqui é massa ao quadrado, esse denominador é massa ao quadrado, massa quarta no denominador, massa quarta no numerador. Aqui é tudo adimensional. Então tá certo. Então a gente pode fatorar aqui beta S sobre a raiz quadrada de SF. Eu acho que foi o que o Marcelo fez aqui. Beta S sobre a raiz quadrada de SF. Então tá. Então, isso aqui dá 1. Aí eu fatorei esse termo aqui. Beta S sobre a raiz quadrada de SF. Aí menos beta 2. Menos beta 2. S. Menos beta 2S, já fatorei isso aqui sobre beta mais a raiz de SF. Tudo isso tem que ser, eu sempre gosto de fazer análise dimensional, porque a gente sempre vou fazer. Então, isso aqui é adimensional, isso aqui é um número adimensional, isso aqui é quádruplo, isso aqui é quadrático, já está tendo tudo, aqui. Botei esse beta S em evidência, botei esse carinha aqui em evidência. Dá 1, e aí eu botei beta, essa vai ter menos beta. Né? Obrigado. Então, agora está certo. Então, beta S sobre a raiz quadrada de SF menos beta 2S sobre a raiz da raiz. Tá certo? Então, isso aqui agora é adimensional. Muito bem. Então, isso aqui foi. Então, vou botar aqui. Então, ficou. Vamos mostrar o pouco. Beta S sobre a raiz de SF. Olha lá. Aí, quando somou isso aqui, vai ficar o seguinte. Beta menos beta S. Então fica beta 1 menos S. Isso? Então vai subir esse beta aqui, menos beta S. Então, e mais, claro, a raiz de SF sobre beta mais a raiz de SF. Eu acho que é isso que estava faltando com parênteses para hoje.
Então ficou assim. Beta, isso, 1 menos S, beta menos beta S, mais a raiz de SF. Sobre isso aqui, para cuidar. Raiz de SF mais beta 1 menos S. Aí agora fica tudo adimensional. Então, aí agora fica adimensional. Isso aqui é massa ao quadrado, isso tudo aqui é massa ao quadrado, massa ao quadrado, massa ao quadrado. Se o S for 1, esse termo se cancela. Se o S for menos 1, esse termo aqui não usa. A gente já fez as considerações na aula passada, do beta ser igual a 1, do S ser igual a menos 1, quando E for maior do que B. E o S ser igual a 1, quando E for menor do que B. Então tá, eu acho que agora fica ok. Tá certo. Eu acho que agora fica tudo certinho. Então, tudo isso aqui vezes isso aqui, menos isso aqui. Aí, Marcelo, depois você dá uma consertadinha. Depois você manda. Então, aí você pode já mandar para todo mundo. Manda para o Léo também, manda para nós. Até aquela listinha que a gente tem que lá. Tchau, Glória, Léo, você e Isaac. Então, esse aqui é o tensor de energia momento. Então, agora é simples. Agora é só pegar. Quem é a densidade de energia? Θ 0, 0. Então, vai ficar F0I, F0I. F0I, F0. Então, vai dar alguma coisa, né? Quer dizer, termo de isso. Mas aí vai ficar θ 0, 0. Aí substitui tudo aqui. Então, a gente vai calcular agora os componentes. Densidade de energia é o θ 0, 0. Densidade de momento, né? O θ 0i. E depois o tensor de tensões, que é o θ j. Aí a gente pode substituir, lembrando quem é isso aqui, né? Sabendo quem é. Então, lembrando que F0i é a componente I do campo elétrico. E lembrando que o FJ é menos εijk, componente K do campo magnético. Aí por isso a gente tira o tensor de energia momento em função de R. Acho que é interessante a gente dar uma pensadinha nisso aqui, S igual a 1, S igual a menos 1, essa diferença que tem aí, quer dizer, tensor de energia momento, no caso de S é maior do que B, no caso de S é menor que B. Então a gente vai ver a forma explícita aí para ver se tem um problema de positividade ou não. Mas então é isso. Então esse aqui é o tensor de energia momento. Na próxima aula, então, eu queria trabalhar hoje, que é uma coisa interessante que sai daí, depois da linearização, é que parece que essa não linearidade, ela faz com que o campo elétrico e o campo magnético agora se propaguem com velocidades de grupo diferentes. Temos uma velocidade de grupo única para E e B. Eu vou discutir isso com vocês, porque isso é uma questão que eu nunca tinha passado por mim, eu nunca tinha atentado para isso. Quer dizer, quando você pega a versão linear de uma eletrodinâmica não linear, como a gente falou das outras vezes, colocando um campo magnético externo. Então, se eu coloco um campo magnético externo e essa onda eletromagnética se propaga aí, parece que a ação desse campo magnético externo com a não linearidade, ela decompõe a luz num campo elétrico e num campo magnético, como se ambos se propagassem com velocidades distintas. A velocidade de grupo associada ao campo elétrico não é a velocidade de grupo associada ao campo magnético. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pois é, isso que eu quero ver, que é a questão da como é que a gente vai poder entender a não linearidade disso aí. Essa é uma discussão, uma reflexão para a gente fazer. Então tá, pessoal, por hoje a gente termina por aqui, né? Foi uma aula bastante esclarecedora para quem... Porque essas coisas às vezes são sutis, a gente faz cálculos, e não percebe exatamente a sutileza do que está por baixo. Né? Então, acho que é uma discussão bem-vinda aí para esclarecer. E quem quiser esclarecer um pouquinho mais, que é uma teoria efetiva, basta pegar o curso de teorias efetivas do semestre passado. Pode pegar até as 2 primeiras aulas. Eu acho que as 2 primeiras aulas já dão indicação. Tem esse curso? Tem esse curso de efetivo copiada, né? Você tem, né, Marcelo? Será que dava para a gente colocar no professor Global as notas? Dá, a gente pode xerocar para ver como é que está lá. Você tem lápis, né? Está lá. Dá uma olhada. Dúvida. Como é que você quer fazer? Quer xerocar agora? Você tem ele aí? Tem. Ou pode deixar comigo e você também. Às vezes a aula demora muito tempo. Né? Ah, não, a aula demora muito tempo, Comigo mandou visibilidade, você chama de valor, eu vou
Você puede, no, si você quiser, eu também. Quando você quiser saber. O Dória, para mandar esse HD, para você levar o HD, eles vão ter que ter passado todas as aulas, né? Ou então passado.